Bom dia, amados irmãos. Bom dia. Com alegria estamos reunidos para mais um serviço de adoração a Deus, onde estaremos prestando este serviço na forma de escola bíblica dominical. Amém? Amém. Inicialmente eu quero convidar os irmãos para abrirem as vossas Bíblias para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Todos encontraram? Amém. Vamos ler o versículo 42 do mesmo. Amém? Assim está escrito: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Amém. Que Deus aplique em nosso coração o texto que nós acabamos de ler. Amados irmãos, esta semana, lendo alguns textos, pesquisando algumas coisas sobre a obra de Deus, e eu estava refletindo posteriormente sobre a importância da doutrina. Alguém fez uma publicação bastante relevante em relação a isso, quando citava o dizer de alguém que queixa-se da doutrina, quando afirma: a doutrina separa, a doutrina causa controvérsia, a doutrina causa discórdia. E depois ele faz a afirmação: mas foi para isso que a doutrina foi criada. A doutrina foi criada, de certa forma, para causar divergência. Quem está correto por causa da doutrina, obviamente que vai discordar de quem está errado. E essa discordância é de relevância extraordinária, porque é ela que vai alimentar a doutrina da separação. A unanimidade doutrinária, ela ocorre para os iguais. Quando Paulo diz em Romanos capítulo 12, para que sejamos unânimes, sejais unânimes entre vós, é dentro da igreja local, dentro da igreja de Cristo. E obviamente que dentre as igrejas iguais à igreja de Cristo, igrejas irmãs. Porém, nós não podemos concordar com os evangélicos, não podemos concordar com os pentecostais, não podemos concordar com os da Reforma, não podemos concordar com os de Roma, e não podemos concordar, obviamente, em hipótese alguma, com os pentecostais. Então a doutrina bíblica vai criar sempre um corroer com estes. Porém, dentre o povo de Deus, dentre a igreja de Deus, devemos perseverar na doutrina dos apóstolos. A igreja de Cristo, ela tem uma obrigação de perseverar na doutrina dos apóstolos. E então eu pensava sobre a grande importância da igreja ser bem doutrinada, da igreja ter doutrinas claras, e que as pessoas que fazem parte da igreja, que os seus membros, sejam verdadeiramente discipulados na doutrina dos apóstolos, e que tenhamos um comprometimento com esta doutrina.
A fraqueza de muitas igrejas passa exatamente pelo fato das igrejas não serem doutrinadas. Ou, se há ensino doutrinário na igreja, os membros não levarem a sério o ensino doutrinário. Ou seja, nós não podemos ir para a igreja, ouvir aqui e deixar sair por aqui. Nós devemos nos debruçar sobre o que é ensinado, nós devemos aprender. Então, uma característica primária da Igreja de Cristo é que a Igreja de Cristo persevera na doutrina dos apóstolos. E isso é muito importante, essa colocação do Espírito Santo aqui, que diz: e perseveraram na doutrina dos apóstolos. A doutrina da Igreja de Cristo, ela não é uma doutrina posterior aos apóstolos. O embaçamento da nossa fala, do nosso ensino, não pode ser posterior aos apóstolos. Eu não posso dizer, não, eu vou para a reforma, eu vou para... Não, nós devemos ter uma preocupação de estarmos parelha à doutrina dos apóstolos. O nosso emparelhamento é com a doutrina dos apóstolos, não é com o que veio depois. Não são as concepções, não são as coisas que vieram depois. O que veio depois não tem valia para nós. Uma igreja batista, ela se apega à doutrina do Novo Testamento. Uma igreja batista resolve as suas questões tendo como base o Novo Testamento. Não adianta olhar para a contemporaneidade, não adianta olhar para a história recente ou mesmo para a história mais antiga. Não são os vultos que determinam a doutrina. O determinante da doutrina é o Novo Testamento. Uma igreja batista é, por excelência, uma igreja neotestamentária, uma igreja do Novo Testamento. Não somos adeptos de confissão de fé. Nós não temos uma confissão de fé emanada com uma denominação ou com um marco histórico. Os reformados e alguns batistas têm uma visão de declarações e confissões de fé. A nossa confissão de fé é a Bíblia. A doutrina mais basilar de um batista é que a nossa única regra de fé e prática é as Escrituras, a Bíblia. A nossa regra de fé e prática é a Bíblia. A nossa declaração master de fé é a Bíblia, a palavra de Deus. Então eu não vou olhar para a construção dos reformados, eu não vou olhar para a construção dos batistas, eu vou olhar para a Bíblia. Eu não vou me preocupar com os postulados doutrinários de A, B, C ou D, eu vou olhar para a Bíblia. Se A, B ou C falou de acordo com as Escrituras, nós vamos dizer amém. Mas se A, B ou C falou contra as Escrituras, nós nos afastaremos. Nós não iremos importar erro de ninguém para dentro da igreja de Cristo, amém? Então, perseverar na doutrina dos apóstolos é de extremada importância e de relevância imprescindível para que a igreja de Cristo fique firme. Isso não implica dizer que nós não possamos ler tratados de teologia, tratados outros, qualquer que seja, no quesito de doutrina, porém nós nunca submeteremos a nossa fé a estes tratados, e sim, iremos sempre submetê-los às Escrituras. As Escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus é a nossa regra de fé. Então eu posso ler uma declaração de fé e até concordar com alguns pontos, mas se tem algo lá que não é bíblico, por exemplo, eu até tenho usado como ponto de norte de separação, vamos na declaração doutrinária. Digamos que a igreja batista, até com nome bíblica,
tem lá uma declaração doutrinária. Você abre a declaração doutrinária, vai lá no ponto igreja. Vai lá no ponto igreja, eles dizem que na Bíblia encontra-se dois tipos de igreja: a igreja universal invisível, que é a igreja una, composta de todos os salmos, desde Atos 2 até o dia do arrebatamento, e que existe também a igreja local. Então, quando você olha para uma declaração doutrinária dessa, você a encontra reprovada, porque a Bíblia não fala de igreja universal e invisível, a Bíblia fala de igreja local, e tão somente local. E há outros pontos para se captar, porque quando alguém publica algo assim, ele está dizendo que crê nisso, está dizendo que crê assim. Então, se alguém crê de forma errada, de forma antibíblica, de forma contrária às Escrituras, eu não darei a minha destra da comunhão para o mesmo. Isso não implica dizer que seja um problema pessoal, porque a separação bíblica nada tem a ver com a trato pessoal, porque se for assim, nós estaríamos sendo injustos, nós estaríamos nos separando por razões pessoais, como diria Beck, personalíssima, né? Não são razões pessoais, são razões doutrinárias. Quem crê de forma contrária à Bíblia não pode ser abraçado no seio da comunhão desta igreja. E se não pode ser abraçado no seio da comunhão desta igreja, não pode ser abraçado neste sentido de comunhão por mim ou por nenhum dos seus membros. Esse é o norte principal. E há outros crivos, como por exemplo a Bíblia, a igreja que não usa a Bíblia do texto recebido, a igreja é falsa doutrina, porque como você vai manter a doutrina correta se o seu texto não é correto? Talvez a maior incoerência do falsa Bíblia seja exatamente isso. Como é que um falsa Bíblia pode ser um batista fundamentalista, se a base de um batista fundamentalista é a Bíblia, e a Bíblia dele é falsa, é um texto falsificado, é um texto de procedência, texto escrito? Então, quem anda nesse caminho não está perseverando nas santas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está passando longe das palavras de Cristo. Bom, e há outros e outros crivos que se observa para dizer não. E obviamente, quando a gente está dizendo não a quem está errado, a gente está dizendo sim também a quem está correto, para a glória de Deus. Portanto, meus irmãos, se tratando de igreja de Cristo, portanto bíblica, e se bíblica, portanto batista, olhemos sempre para a base, para o fundamento. E o nosso fundamento doutrinário é a doutrina dos apóstolos. É nesse caminho que esta igreja caminha para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe rica e poderosamente a vida de cada um dos amados irmãos, que estejamos crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, aprendendo sobre a sã doutrina. Amém? Irmão Francisco, para nos dirigir no canto congregacional. Saúde a todos com bom dia. Bom dia. Fiquemos todos de pé para juntos cantarmos alegremente ao Senhor. Cristo chama por ti, número 214 do cantor cristão. Cantemos a Deus.
Cristo Jesus com amor divinal chama por ti, amor sem igual. Ele te dá salvação eterna. Vem pecador agora, venha Jesus, o bom Salvador. Ele por ti já sofreu grande dor, sangue verteu no Calvário, dá-te perdão plenário. Oh, não desprezes tal prova de amor, vem, ó, vem já, Cristo Senhor. Ele te chama, vem já, pecador, como é propícia a hora. Venha Jesus, o bom Salvador. Ele por ti já sofreu grande dor, sangue verteu no Calvário, dá-te perdão plenário. Vem, meu amigo, que a morte a ninguém mostra-se compassiva e convém. Quem te despedes que o mal aí vem. Vem, ó, vem sem demora. Venha Jesus, o bom Salvador. Ele por ti já sofreu grande dor, sangue verteu no Calvário, dá-te perdão plenário. Hoje tu tens a melhor ocasião de te entregares de coração. Venha Jesus que te dá salvação, vai-se o bom tempo embora. Venha Jesus, o bom Salvador. Ele por ti já sofreu grande dor, sangue verteu no Calvário, dá-te perdão plenário. Amém. 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 Bom, Beck Bunny, nos leva nessa oração. Senhor, nosso tempo, Pai, nesse momento agradecendo pela oportunidade de mais uma vez trazendo aqui isso, abençoa a escola dominical, que possa estar aprendendo, aprendendo e aplicando isso, não só em nossas vidas, mas também defendendo que toda doutrina permaneça na igreja. E que as igrejas também que se formaram a partir dessa também mantenham a firme na doutrina que são estabelecidas, abençoa as pequenas, a professora que está administrando lá. Em nome do Santo Filho do Senhor, amém. Amém. Deixe sentar, meus irmãos. Estamos alegres, né, com o andamento da nossa construção. As telhas estão espalhadas em cima do templo. Falta alguns detalhes de acabamento, que eu espero que seja feito amanhã ou terça-feira. Graças a Deus por isso, né? Estamos orando para que os compromissos firmados sejam cumpridos, né? Então vamos orar a Deus para que tanto a matéria-prima como a mão de obra possa ser suprida para a honra e glória de Deus. Deus esteja abençoando a vida dos irmãos e os irmãos possam assim estar abençoando a vida da construção da igreja. Queremos, pela graça de Deus, no próximo mês dar continuidade. E agora o foco é o piso, né? Pagar o teto e fazer o piso, né? Pagar o teto e fazer o piso, né? E estamos assim dando prosseguimento à construção em si, porque feito o piso a gente já tem um outro alvo, né? Levantar a parede da frente, como o Beck estava falando comigo ali fora agora há pouco. Então é uma coisa chamando outra, e sempre pela fé contra a esperança, e Deus suprindo as necessidades. Amém? Estejamos orando nesse sentido. Essa semana também nós fizemos um investimento no templo lá em Juazeirinho. Faltava a geração de um banheiro e de uma pequena sala
que seja um suporte para uma aula de escola dominical, seja também um suporte para um tempo de comunhão com os irmãos, e foi organizado isso. Falta dar acabamento, estejamos orando nesse sentido, amém? E depois disso nós vamos marcar um mutirãozinho lá para pintar, ajeitar os bancos, pintar os bancos e fazer uma reinauguração, né? E manter aquela ideia, desafiar os irmãos a estar talvez de 15 dias ou no mínimo uma vez por mês, e no grupo maior, 2, 3 famílias, fazer trabalho, ter um tempo de comunhão com os irmãos ali, e estamos procurando evangelizar pessoas lá de Juazeirinho, amém? Como também de Gujão, estejamos orando nessa direção. Orar pelas nossas conferências, pelo acampamento do ano que vem já também, não é? Certo? E muitas outras questões nesse sentido. Pelo trabalho da João Pessoa, teve ontem um bom serviço de adoração, que não foi em João Pessoa, né? Foi em Santa Rita, né? Que Deus esteja abençoando aquele trabalho ali, amém? Teve no culto de ontem, teve 8 visitantes, 8 adultos visitantes, né? Muito bom mesmo. Então, Deus abençoe, que essas pessoas compreendam e creiam no Evangelho Santo e Eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Feito tais considerações, vamos dividir as crianças com a professora Suzana. Pois bem, como eu havia falado recentemente, nós vamos estudar um pouco sobre a história do erro, não é? Nós vamos usar como base um texto de um camarada chamado Ernest Bissell, que é um batista fundamentalista americano, que trabalhou em alguns institutos seminários batistas bíblicos e pastoreou a Igreja Batista Bíblica e também uma igreja batista regular. Obviamente que eu não concordo com tudo que ele disse, mas nesse capítulo do livro que nós vamos ver, que é a ascensão e impacto da descrença religiosa moderna, que é o texto que ele deu, mas na nossa adaptação nós não vamos usar descrença religiosa moderna, né? Vamos usar para descrença espiritual moderna, alguma coisa nesse naipe, certo? Esse texto ele foi traduzido pelo pastor Miguel Ângelo, que é um pastor batista independente, e que nós estamos adaptando para darmos 2 ou 3 ou até 4 aulas sobre esse assunto aqui, certo? Então nós vamos abordar esse assunto, por quê? Para a gente compreender determinadas coisas que acontecem na contemporaneidade. As coisas que envolvem o movimento humano, elas nunca ocorrem de um modo rápido. É sempre plantado um fermento, e é bom lembrar que Cristo nos advertiu sobre isso, né? O fermento dos fariseus, e nós sabemos o perigo do fermento, né? O fermento, um pouco de fermento faz levedar toda a massa, certo? Então devemos ter sempre muita preocupação com isso. Então nós vamos ver que em algum momento o fermento foi lançado, fizeram vistas grossas para o fermento e colhemos esse resultado nesses últimos 200 anos na história da igreja. A palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Esse é o nosso texto base desta manhã, certo? Porque o que nós vamos ver é exatamente o deslocar desta posição escriturística em direção à posição humana.
é as pessoas deixando aquilo que diz Deus e abraçando aquilo que diz o homem. Um momento histórico que nós vamos ver trava um duelo entre a posição conservadora, a posição histórica, e o modernismo, a posição moderna. Nesse princípio de coisas, de acontecimentos, a teologia chamada de puritana ainda estava em sua plenitude, certo? Aqueles grupos de ingleses que eram perseguidos pela igreja oficial da Inglaterra e que se deslocaram para os Estados Unidos, que no livro de história você já ouviu falar, puritanos, eles ainda tinham uma teologia conservadora e mantinham-se dentro daquele padrão que hoje se chama de mundo judaico cristão, certo? Tinha aqueles fundamentos antigos bem alicerçados. Porém, o diabo já estava em ação com um objetivo: matar as doutrinas cardeais do Novo Testamento. Aqui, como nós estamos estudando história, o termo usado pelo autor é doutrinas cristãs. E o que ele ia utilizar? Qual era a ferramenta desse trabalho? Sistema de pensamento filosófico. Então o diabo vai atuar usando o quê? Um sistema de pensamento filosófico. É bom entendermos que Bíblia não é texto humano. Bíblia é a revelação de Deus. E filosofia é uma construção do saber humano, certo? Quando se fala de filosofia, fala-se de uma construção completamente humana. Quando se fala de Bíblia, se fala de um texto sagrado, o qual Deus utilizou homens para produzir, mas ele é uma revelação palavra por palavra, letra por letra de Deus. Quando na Bíblia você não tem a ideia das coisas que Deus pensa, não, você tem o que Deus disse. Nós cremos num tipo de revelação em que Deus diz palavra por palavra. As palavras que são usadas são a palavra que Deus estava na cabeça de Deus, estava na mente de Deus, é aquela palavra que Ele inspirou ao autor humano para fazer. Nesse processo de transição, ou nesse processo de mudança da Inglaterra para os Estados Unidos, havia dois grupos de puritanos envolvidos. Havia os puritanos separatistas e havia os puritanos não separatistas. E eles trouxeram a sua crença para o chamado mundo novo, né? E esses dois grupos de puritanos, ou essa base puritana, historicamente falando, os batistas que lá foram, surge dentro desse contexto, né? Mas é sempre bom lembrar que esses mesmos puritanos que lançaram os fundamentos dos Estados Unidos da América, eles também perseguiam batistas. E a liberdade de expressão religiosa, ela só vai ser concedida mesmo lá no solo americano, quando é estabelecida uma colônia batista, certo? Mas o pensamento teológico desses puritanos era um pensamento conservador. Isso vai ocorrer, esse processo, no século 17 e 18. Nós vamos ver começar o surgimento e o crescimento da intervenção do pensamento filosófico em relação àqueles que acreditavam na palavra de Deus.
E esse pensamento filosófico, ele vai agredir o pensamento original dos puritanos, dos peregrinos, dos anabatistas. Para que vocês entendam que essa luta, essa guerra, que hoje ela é mais aflorada, que esse ódio do chamado progressivo aos que creem na Bíblia, é antigo. Então lá no século 17 e 18, já tinha essa manifestação de uma tentativa de preceitos filosóficos, filosofias humanas, destronarem do coração do povo os preceitos antigos, certo? Então aquela luta que era travada para se manter dentro dos princípios judaico-cristãos, ele começa a ser agredido e começa por alguns ser gradualmente substituído, digamos assim, ser substituído na cabeça e na vida de alguns. Obviamente isso não é de uma hora para outra, né? Então gradualmente as ideias progressistas, as ideias humanistas começam a dominar o pensamento cristão. Principalmente, isso vai acontecer onde? Dentro de algumas instituições de ensino superior, chamados de seminários teológicos. É dentro desses seminários teológicos que vai nascer o chamado liberalismo religioso moderno. Mais comumente se utiliza o termo liberalismo teológico, que também é chamado de modernismo. Nós lemos o nosso texto bíblico: tem cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutileza. O modernismo é um movimento filosófico. E esse movimento filosófico, ele tem como base o destronar de Deus e o entronar, o empoderar o homem. Certo? Então todo o pensamento humanista, todo o pensamento modernista, ele coloca o homem como o autor da sua própria história. E para que você e eu sejamos o autor da nossa história, nós precisamos negar o construtor da história geral, não é? Que é Deus. Alguém lembra a oração que Cristo ensinou? Seja feita a vossa vontade, é a tua vontade. A vontade de Deus, ela se sobrepõe à nossa vontade. Se você ora sobre o estabelecimento perfeito da vontade de Deus, assim na terra como é no céu, quem é o autor da história? Você ou Deus? Certo? Então, esse pensamento filosófico, ele vai fazer com que tire-se Deus do trono e estabeleça o homem. Certo? Bom, mas isso não vai chegar assim dentro das igrejas de uma hora para outra. Vai gerar, a primeira coisa, conflito. O resultado desses postulados filosóficos nos centros de formação de teólogos resulta em um tremendo conflito religioso acerca das doutrinas cardeais da Bíblia. E aí nós vamos ter uma divisão importantíssima. Aqueles que aceitam a Bíblia como autoridade absoluta e final, como é a posição dos batistas fundamentalistas, e entre aqueles que não aceitavam, aqueles que acreditam que a Bíblia é um livro importante, acreditam que a Bíblia é um grande manual de moralidade, que a Bíblia é de extrema utilidade para moldar caráter, mas que não é a autoridade final, que não é a palavra autoritária de Deus. É um livro bacana, é um livro que deve ser lido, um livro que deve ser ensinado, mas não é a palavra de Deus. Certo? Então nós vamos ter aí dois grupos, e esses grupos dentro de onde? Dentro da esfera das igrejas. Igrejas reformadas, igrejas batistas e por aí vai, certo? Igrejas que creem na Bíblia, igrejas que... Bom,
E aí a raiz do liberalismo moderno, essa é a raiz do liberalismo teológico, certo? E de onde vem isso? Vem das influências estabelecidas pela filosofia, certo? Essas influências filosóficas que vão ajudar na formação da grande corrente do liberalismo teológico, que vou trocar da grande, não, vou colocar das grandes correntes: o deísmo inglês, o naturalismo francês e o racionalismo alemão. Essas três filosofias, elas vão tomar conta da cabeça da crentaiada. Então o camarada é um bom crente de uma igreja, e aí ele vai para um seminário, vai fazer lá um curso de teologia. Quando ele chega lá, ele vai aprender sobre deísmo, sobre naturalismo e sobre racionalismo. Quem fez o ensino médio estudou sobre isso, não é? Essas correntes. Se não estudou, deveria ter estudado, não é? A obrigação do professor de filosofia, de história, de geografia, de sociologia, ensinar essas questões. Infelizmente, aqui no Brasil, nem sempre isso é possível, porque o pessoal está muito ocupado com a liberdade de determinados peixes, certo? Bom, essas escolas de pensamento, elas vão crescendo durante os séculos 17 e 18, certo? É o grande crescimento. Essas escolas se desenvolvem aí, elas crescem nesse momento. E aí elas vão influenciar a descrença no mundo moderno. O mundo que nós convencionamos chamar como o mundo da Idade Média, né? Ele era um mundo extremamente ligado aos fenômenos espirituais. Certo ou errado, mas eles sempre estavam se remetendo à divindade. Agora não, agora vamos ter uma mudança. Você vai deixar essa ideia de divindade, que eles vão tratar como ideia. Nós sabemos que Deus não é uma ideia, Deus é uma pessoa. A crença na Bíblia é que Deus é uma pessoa, criador de todas as coisas. Mas o pensamento humanista vai dizer que Deus é uma ideia, e que essa ideia foi a ideia criada pelos homens, certo? Bom, por aí vai. Então nos séculos 17 e 18 que nós vamos ter esse aumento, esse crescimento, e que esse crescimento vai tornar o homem, certo, extremamente descrente em relação a Deus. Não estou afirmando que aqueles contemporâneos a este século, eles eram crentes na salvação eterna. Eles precisavam de Jesus para ser salvos, mas eles acreditavam na existência de Deus. Como nós temos no Brasil uma infinidade de pessoas que não têm certeza de salvação, mas que são crentes na ideia, são crentes que Deus existe, não é? Por exemplo, a grande maioria dos brasileiros acredita que Deus existe, ou não? Mas o pensamento filosófico moderno, ele vai semear exatamente essa descrença, certo? No mundo como um todo. Os homens vão se tornando cada vez mais contrário ao preceito da existência de Deus. Então, nesse pool de acontecimentos, alguns conceitos se tornam imprescindíveis para influenciarem a ascensão da descrença religiosa. Negação do cristianismo histórico, negação do fundamentalismo e a negação da posição ortodoxa, certo? Então, você pode ser
cristão. Mas você não pode ser um cristão histórico. Você pode ser um cristão, mas você não pode ser um fundamentalista. Você pode ser um crente, mas você não pode ser um ortodoxo. Você não pode ser um camarada que creia nas Escrituras de maneira conservadora, de maneira total e completa. Desde que você seja um crente moderninho, tá tudo ok, certo? Esses elementos, eles vêm exatamente dessas filosofias. Então, dentre essas coisas, vamos ter a preeminência da razão humana, que é o fundamento do modernismo. Sem a preeminência da razão humana, você não tem absolutamente nada do mundo chamado mundo moderno, certo? A Bíblia, meus irmãos, ela é uma verdade absoluta de Deus, que ela é aceita pela fé. Não é um livro irracional. A Bíblia não é uma, digamos assim, não é uma obra irracional. Mas a Bíblia não é produto da razão humana. Percebam isso. A Bíblia não foi construída pelo saber humano, mas ela não é irracional. Porém, eu não posso afirmar que a Bíblia é produto da construção humana, certo? A Bíblia é de Deus. Aí nós vamos ter um chamado pensador inglês, muito conhecido, chamado John Locke. Beck estudou sobre esse camarada quando estava fazendo o curso de Direito. Eu não sei se Rebeca já estudou, se não estudou vai estudar alguma coisa. E todos nós que passamos pelo menos pelo ensino médio, deveríamos ter estudado alguma coisa sobre esse camarada, certo? Esse camarada vai ser um contestador do princípio de que a Bíblia é uma revelação autoritária de Deus. E aí veja bem mais ou menos o que ele vai pensar. Locke declara que o cristianismo deve ser aceitável para a razão humana. A verdade da revelação divina deve ser crível, isto é, racional, de acordo com os próprios padrões humanos. Ou seja, ele não vai fazer não seja cristão, não vai fazer isso. Seja um ateu só. O cristianismo deve ser aceitável. Você vai ver que ele vai existir num mundo amplamente cristão, né? A Inglaterra é um berço, certo? A monarquia inglesa é detentora do poder religioso, certo? A autoridade máxima da igreja da Inglaterra é também a autoridade máxima da monarquia inglesa. O camarada é inglês, ele está dentro desse universo. Isso deve ser aceitável. O que ele chama de cristianismo deve ser aceitável para a razão humana. A verdade da revelação divina deve ser crível. Isso é racional de acordo com os próprios padrões humanos. Esta ênfase tornou-se mais e mais perceptível em círculos religiosos à medida que os escritos de Locke e outros que pensavam como ele começaram a ter maior circulação e aceitação entre os crentes. Peraí, pastor, mas o camarada diz que é bom, diz que o princípio religioso é bom, deve ser aceitável, mas tem que ser algo provado. Sabe que a prova é instrumento científico e não de fé. Mesmo que nós possamos provar a nossa fé, nós não somos salvos porque provamos a nossa fé, nós somos salvos pela fé. Por exemplo, quando você usa o padrão das ciências jurídicas, você pode provar que Cristo ressuscitou, não pode, doutor Beto? Usando só um padrão científico, ciências jurídicas, você pode provar que Cristo ressuscitou. Mas você pode ser salvo porque alguém provou que Cristo ressuscitou? Não. Ou seja, esse processo fino
Você provou. Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar o testemunho dos apóstolos. Em um tribunal de justiça, testemunho de 11 pessoas conta muito, não conta? E o testemunho de 500 pessoas. Então, usando tão somente os preceitos básicos da ciência jurídica, você prova que o testemunho de 12 e de mais 500, ele é válido em qualquer tribunal. Então provou que Cristo ressuscitou. Mas serve de quê para salvar alguém? De nada. Porque a salvação tem que ser pela fé e tão somente pela fé. Pela fé e tão somente pela fé. Então, a razão humana, ela começa a ter a aceitação sobre a vida dos crentes. E aí nós vamos ter um grande prejuízo, que é o sobrenatural e o milagroso, ele deixa de existir. Há uma fala de um batista bíblico antigo que diz o seguinte: o que é um batista bíblico? É alguém que crê num Cristo que nasceu milagrosamente, que viveu milagrosamente, que morreu milagrosamente, que ressuscitou milagrosamente, que subiu ao céu milagrosamente. Se você é um racionalista, você tira esse conceito de milagre. Então, o sobrenatural e o milagre foram rejeitados por professos proponentes da fé cristã. Se não fosse crível e explicável, não era válido. Então, algo que aconteceu, você tem que explicar cientificamente. Então, os camaradas começaram a sair das igrejas para os seminários, e lá nos seminários eles se tornavam ateus. E voltavam para as igrejas para serem pastores ateus. Aí, qual é o futuro disso? Lembre-se que nós estamos falando lá no século XVIII. Foi exatamente nesse momento em que as grandes igrejas começaram a mandar os seus melhores membros, as suas melhores mentes, estudar nas universidades da Alemanha para aprenderem a serem ateus. E eles voltaram e começaram a trabalhar nas igrejas, formando as igrejas em quartéis generais do ateísmo, né? Graças à santa doutrina da separação, a coisa não afundou de vez, certo? Assim sendo, outro princípio filosófico que vai atacar, certo? Religião, o pensamento espiritual, pensamento escriturístico, é um desenvolvimento natural e não uma revelação sobrenatural. Ou seja, o fundamento da coisa aqui não é algo sobrenatural, é algo natural, é algo humano. E aí nós vamos ter um catedrático nisso, certo? O camarada que vai bater forte nisso, de religião, de pensamento espiritual, deve ser um desenvolvimento natural e não uma revelação sobrenatural. Eu falo do cidadão François-Marie Aurèle, que é conhecido como Voltaire. Esse camarada vai ser um homem corrosivo, certo? Nesse processo. Ele vai corroer como uma granguena nisso. Voltaire rejeita totalmente a origem única da fé cristã. Ele afirma que sua origem poderia ser explicada por motivos e processos puramente naturais. A doutrina cristã, dizia ele, surgiu da ignorância e do medo dos povos primitivos e não foi de maneira alguma a revelação de um Deus sábio e pessoal. Então ele resume a Bíblia ao espanto do medo. Isso não é verdade.
Para um louco, para um tolo, estou usando o princípio das Escrituras, né? Quando diz que o pensamento do insensato, né, do tolo, é não há Deus. Insensato e tolo é equivalente a louco. Isso é perfeito. Pensar dessa forma, bom, está pensando como um louco. Você não pode querer que um louco chegue a conclusões que não seja de louco. Mas para um crente aí não, né? Certo? Mas esse pensamento, ele vai ecoar nas igrejas. Vai ecoar nas igrejas. E aí, há 15 anos atrás, um pastor batista da convenção, falando com um conhecido meu, e ele dizia, ele fez o seguinte comentário: pois eu fico impressionado como vocês fundamentalistas conseguem pregar usando sua Bíblia. Eu não consigo fundamentar uma mensagem, um sermão, só com as Escrituras, dizia ele. Por que ele não consegue? Porque ele não é um discípulo de Cristo. Ele é um discípulo da teologia humana, destes homens, dessa filosofia humana. Ainda sobre Voltaire, ele se comprometeu a encontrar a analogia entre o cristianismo e outras religiões do mundo, com o objetivo de desacreditar o cristianismo bíblico como um sistema distinto de revelação e pensamentos vindos de Deus. O que é que ele começou a fazer? Começou a comparar religiões comparadas. Então ele comparava algo que acontecia no paganismo com algo que acontecia no chamado cristianismo. Está vendo que não é uma revelação de Deus? Outros fazem a mesma coisa, outros fazem a mesma coisa. Bom, obviamente que ele, para chegar a essas conclusões, ele teve de ser extremamente desonesto com a história, desonesto com os fatos e desonesto com a própria inteligência dele. Certo? Porque somente a Bíblia afirma que Deus, na pessoa de Cristo, morreu na cruz e todo aquele que crê nele tem a vida eterna. Absolutamente ninguém tem um sistema de convicção de salvação eterna, nenhum outro tipo de religião em canto nenhum do mundo, desde as construções tribais até as construções mais complexas, certo? Tem essa afirmação. Só a Bíblia afirma que Cristo morreu e que quem crê em Cristo tem a vida eterna. Então ele começou a fazer esse tipo de trabalho. Os conceitos dele se tornam muito populares, certo? Aí você vai adentrar nos cursos de preparação pastorais. Aí você vai ter lá uma disciplina chamada religiões comparadas, certo? Uma coisa concebida pelo inimigo de Deus, pelo inimigo da Bíblia, vai cair aonde? Dentro dos seminários. Aí digamos um camarada como Renan, formado aqui na igreja, completou 25 anos, fez um curso já na universidade, e disse: eu queria ir para um seminário porque eu tenho um chamado de Deus. Aí manda esse Renan para um seminário. Chega lá, Renan vai se tornar mestre, fazer o seminário, o seu instituto, o seminário bíblico dele lá. Aí depois eu vou querer estudar mais, eu vou escolher uma área para me aperfeiçoar. Aí chega Renan aqui na igreja como mestre de religiões comparadas. Aí está Neto dando um ensino aqui na escola dominical, certo? Aí Neto afirmando a exclusividade da fé bíblica, que só quem crê em Jesus tem a vida eterna. Está lá. Aí de noite, aí o dirigente anuncia: está conosco hoje o jovem Renan, mestre em teologia, e ele vai falar hoje. Aí Neto, um eletricista, formou-se pregador aos pés de Anísio, um matuto,
Aí chega Renan, um mestre. Aí começa a desmanchar o que Neto diz. Os antigos vão ficar tudo assim, mas o novo, rapaz, ó, estudar é um negócio muito bom. A gente estava aprisionado dessas ideias antigas aí do pastor Anísio, que passou aqui e agora chegou. Foi mais ou menos isso que aconteceu, certo? Eu estou usando uma figura aqui, tu nem inventa isso. Eu vou estar velhinho, mas sai na bengala, né? Nós dá umas bengaladas e Neto dá umas braçadas. Então, assim, veja bem, como eu vi isso na prática. Eu estava conversando com Osmar Vandetti, um pastor da Comunhão Batista Bíblica, e ele falava isso sobre um seminário que tem status quo de fundamentalista. E ele dizia, os nossos pastores são formados nos nossos institutos, mas de vez em quando alguém quer estudar num seminário maior, aí vai. Aí quando volta, quando ele chega lá e tem divindade, que é um professor fulano de tal com doutorado nos Estados Unidos, aí ele chega na igreja dele, escuta o pastor que foi formado no Instituto Batista Bíblico por homens simples, tal. Quando chega lá, doutor, pós-doutor, na cabeça dele, quem é aquele simples pastor? Alguém que estudou pela metade. E lá está o doutor, e o doutor vai. Aí ele disse, olha, dos que foram para lá só escapou um. Palavras dele, né? Não sou eu que estou dizendo. Dos que foram para lá só escapou um. Porque tinha, parece que era o pai pastor, o tio pastor. Parece que ele passava a semana no seminário e quando chegava em casa, aí sim, o avô o pastor, né? E o pai, o pastor, o avô, o pai e os tios. A Bíblia é isso. Aí esse escapou. Segundo, mas ele disse que escapou por causa do entroncamento familiar. Ele me disse isso faz uns dias já. Foi na semana que eu casei. Faz dias já? Foi na semana do meu casamento, ele me contou essa história. Bom, religiões comparadas. Nessas religiões comparadas você vai encontrar não elementos de separação, mas elementos de unidade, certo? Você não vai desmanchar elas, você vai criar elas. Os alunos, incluindo dos seminários teológicos, começaram a ser ensinados que cada religião tinha seus pontos positivos e que a fé cristã não deveria ser entendida como algo único, mas como apenas mais uma filosofia religiosa que simplesmente foi incorporada ao longo do passar dos anos, em sua maior parte, conceitos a serem encontrados também em outras religiões do mundo. Ou seja, a Bíblia e os preceitos, a doutrina dos apóstolos, ele passa a ser comparado com as outras religiões são boas. Você já ouviu falar? Toda religião é boa. A religião não manda fazer mal a ninguém, né? A religião é má em si mesmo, seja ela qual for. Porque a religião prende as pessoas debaixo da eternidade enquanto perdidos. A religião mantém as pessoas perdidas. Então começou-se a fazer essa comparação e dizer, não, peraí, o cristianismo, a Bíblia, certo? Então isso foi um passo importantíssimo da entrada disso aqui. Tendo cuidado que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Bom, se esse texto bíblico tivesse sido escrito posteriormente, bom, aí seria algo estranho, né? Mas o texto é escrito, meus irmãos, 16 séculos antes, excluindo ainda conta o primeiro século, né? 16 séculos antes do fato.
da perversão, certo? Então o texto advertia que ia chegar esse tempo. Um outro ponto que a filosofia vai cair pesado e os crentes vão aderir é a contribuição de Kant. Já ouviram falar nisso, camarada, né? Certo? Se não ouviram, já deviam ter escutado. Capacidade humana. Um dos maiores filósofos que contribuíram muito para o surgimento da descrença moderna foi um alemão chamado Immanuel Kant. Entre outras coisas, ele enfatiza a capacidade moral inata do homem. Capacidade moral inata, ou seja, que o homem é um ser moral por si só. Isso foi expresso em sua conhecida máxima: nós devemos, portanto nós podemos. Nós devemos, portanto nós podemos. Em outras palavras, se eu supostamente deveria fazer, eu tenho capacidade de fazê-lo. Ele ressaltou os preceitos morais do cristianismo, mas ele não tinha um evangelho sobrenatural e transformador, um novo nascimento, uma regeneração, pelo qual o homem pudesse implementar esses preceitos. Preste atenção, ele não vai fazer uma crítica, ele não vai chegar assim: o cristianismo não presta. Ele vai dizer: não tem coisa melhor que o cristianismo. Esses preceitos morais do cristianismo são, e realmente são. O que a Bíblia ensina para o homem ser é algo fantástico. E ele não vai tecer uma crítica nisso, certo? Mas ele vai dizer que isso é um apurar daquilo que o homem é capaz, certo? Ele não aceitava e, na realidade, repudiava a doutrina escriturística de Romanos, capítulo 3, versículo 23. O que é que diz lá? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele, obviamente, não aceitava e repudiava o que a palavra de Deus diz em Romanos 3, por favor. Vamos até Romanos 3. Um homem que Kant pinta é um homem bem afinado na capacidade de produção moral, de elevado moral. Mas a Bíblia diz, como está escrito, versículo 10: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram juntamente, se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de aspas está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos a destruição e miséria. Essas verdades descritas aqui em relação ao homem demonstram que o ser humano é um ser depravado, é um ser pecador, é um ser sem capacidade completa de fazer o bem. Romanos capítulo 7, em Romanos capítulo 7, Paulo trata o homem de miserável. Miserável homem quem sou, que eu sou. Versículo 24. Porém, nos versículos anteriores, ele diz, versículo 19: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso faço. Ora, eu sei, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. O homem interior, entenda aqui que não é o homem natural. O homem interior é o homem nascido de novo, aquele que foi criado segundo Deus em perfeita justiça e santidade. Não é o homem natural.
Mas vejo dos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me empreende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, o pensamento filosófico desenvolvido por Kant vai quebrantar, vai destronar essa incapacidade moral e espiritual de servir a Deus que a Bíblia demonstra que o homem tem. O homem, enxergado por Kant, era uma criatura capaz de fazer o que é moralmente certo e justo, se quisesse. Se quisesse. Quer ser bom? Você. Ele também ensinou que Deus não pode ser verdadeiramente conhecido. Outra coisa que ele ensinava. Bom, mas esses filósofos, eles ainda são muito fortes nos dias de hoje, e eles são, digamos assim, basilares no sistema educacional. Daí vem a ideia da supravalorização da educação acadêmica, do ensino. A escola passa a ser extremamente forte, porque é a escola que vai domar, que vai moldar essa criatura, certo? Enquanto que, pela velha e boa Bíblia, que é a verdade de Deus absoluta, quem ajeita o pau que nasceu torto é Deus, não é isso? Eu me remeto a 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. E Deus usa que instrumento? A família. Deus não diz que a igreja ou que a escola vai resolver o problema de ninguém. Deus diz que é a família. Então o Estado, com muita maleza, se apropriou das ideias destes filósofos e controlam os saberes e o que ensina aos nossos filhos. E o pior de tudo, ainda nós somos tributados para que eles possam bitolar dentro do pensamento humano dos nossos filhos. Educação é uma bitola. Educação nunca a educação em canto nenhum do mundo ela é democrática. A sala de aula não é democrática. É proibido por lei ao professor ser democrático. O professor não pode ensinar o que ele quer. O professor tem que ensinar o que o currículo, as diretrizes curriculares mandam, não é assim? E aí você tem só fazendo um adendo que não está dentro do assunto, mas o momento contemporâneo exige esses alertas, certo? Esses alertas. Hoje uma coluna intocável da educação é o evolucionismo, não é? Todo cientista é evolucionista, todo aspas, porque tem os criacionistas, mas de modo geral no mundo, mas a evolução é um postulado científico que se estabeleceu sem prova, então não é científico, certo? Bom, então aí o homem é capaz de ser bom, aí ele vai precisar receber uma boa educação para isso e por aí vai. Aí vem esse monte de besteiras e de baboseiras supravalorizado pela sociedade e também pelos crentes. Bom, então aí uma outra coisa que ele vai ensinar, ele também ensinou que Deus não pode ser verdadeiramente conhecido. Esse conceito teve grande influência nas gerações seguintes de teólogos, né? Os teólogos formados a partir desse pensamento de Kant, eles vão ter, Deus não pode ser plenamente conhecido. Aí você vai viver uma incógnita. Aí o que é que você vai ter? Quando tudo isso que nós estamos estudando aqui, não tinha um pentecostal no mundo daí. Nesse período histórico que nós estamos estudando, não tem um pentecostal no mundo.
E o pentecostalismo vai ser o revés do modernismo. Certo? Lá na frente a gente pode até mostrar isso, certo? Então o pentecostalismo é uma busca desesperada pelo conhecimento de Deus, mas só que a Bíblia não é mais verdade, a Bíblia... E aí partiram para esse tipo de coisa, que vai ser proeminente no século XX. 2 séculos depois, você vai ter a falha da modernidade teológica e o homem eclode para esse lado aí do pentecostalismo. Mais um ponto aqui, deixa eu ver aqui. Eu acho que nós vamos ficar nesse ponto, certo? E na próxima aula nós vamos continuar, certo? Mas dá para a gente ver mais 10 minutos aqui, a gente vê esse ponto aqui ou não? Dá. A partir daí, a essência da religião, para os filósofos, ou para a filosofia, é apenas a consciência anterior do homem. Ou seja, o que é religião? É consciência anterior. E cada vez a Bíblia vai perdendo mais força. Você tem uma consciência. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse assunto para a gente iniciar a próxima aula com ele, porque eu posso explorar outros pontos, porque já passamos de 11h30, as crianças já estão aí, e a gente mantém o padrão de... Certo? Então na próxima aula a gente vai continuar desse ponto aqui, iremos continuar desse ponto. A essência da religião para a filosofia é apenas a consciência interior do homem, certo? E nós vamos ver que teremos aí um camarada que vai ser de extrema relevância nesse distúrbio, nesse desserviço ao Evangelho, ao mundo da Bíblia. Bem? Então, como vocês estão vendo, certo? Nós temos por trás dessa destruição familiar e social que nós vemos hoje, alguns séculos de história. Nós estamos vendo século XVII, século XVIII, e vem ainda 19 e 20, e chegamos ao 21. Então nós estamos falando de um processo histórico de aproximadamente 400 anos, certo? E aí você vai ter esse disparate que nós estamos vendo hoje. Tudo isso é consequência desse trabalho filosófico e dessa destruição dos princípios. E aí, irmãos, não dá para ficar dormindo enquanto estão fazendo a cabeça dos nossos jovens, certo? O que aconteceu lá atrás gerou esse mundo agora. Porém, essas mesmas desgraças batem a porta da nossa cabeça, do nosso coração, da nossa vida todos os dias, querendo destruir as igrejas que ainda perseveram na doutrina dos apóstolos. Então que Deus nos ajude e nos fortaleça para a honra e glória dele. Amém? Amém. Deixa eu marcar aqui o próximo domingo. Estejamos orando uns pelos outros, estejamos orando pelo fortalecimento da Igreja de Deus, do Evangelho Santo e Eterno, e que Deus nos ajude a continuarmos pregando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos nos pôr de pé, vamos encerrar com um momento de oração.